Bem, a gente está aqui na aula de sequência sobre sobre a carga campo elétrico, tá? Seria o caminho da eletrostática, porque a nossa carga está parada em relação ao observador. Se a carga está parada em relação ao observador, o campo é dito estacionário, ou seja, o campo não muda em nenhum ponto do espaço, ele fica o mesmo valor em todos os pontos. A nossa aula, essa aqui é a S2, semana 2, Q de quarta-feira. A gente tem, acho que 50 minutos agora, né? Como eu falei, tá? Eu tentei colocar mais rapidamente no YouTube. Tive um certo sucesso nisso, então agora por volta de meio-dia, 2 horas, eu coloquei a aula de ontem, tá? Eu achei que ficou boa, gostei muito da aula de ontem, vale a pena revisar, tá? Eu terminou ontem, né? Eu passando um exercício para vocês. Considere uma carga-fonte elétrica pontiforme com a carga de 1,5 nanocoulombs. Nano vai ser 10 a menos 9. Observe que é uma carga bem pequena, 10 a menos 9 coulombs. A gente vai ver o efeito dessa carga, o que ela consegue fazer nessa aula de hoje. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico a uma distância de A, 1 centímetro, B, 2 centímetros, C também 2 centímetros, sendo que a diferença é que A e B estão logo acima da carga, digamos, no eixo Y, e a carga C está no eixo X. Né? Desculpe, a carga C não, desculpe. Os pontos A e B estão no eixo Y e o ponto C está no eixo horizontal, eixo X. Então nós queremos o campo elétrico nesses pontos. A novidade aqui em relação ao que a gente tem feito, que a gente fez lá em Física 1, é que o campo elétrico pode ser calculado em um lugar que está vazio no espaço, ou seja, em A não tem nada, em B não tem nada, em C não tem nada. Não tem nada em termos de matéria, mas tem campo elétrico. Campo elétrico, como a gente tem conversado muito sobre isso, é uma coisa, faz parte do nosso mundo. Então eu posso calcular o campo elétrico em A, eu posso calcular o campo elétrico em B, ou seja, o campo da carga é um único campo, ele preenche todos os pontos do espaço e eu posso escolher um ponto específico para avaliar este campo elétrico. Pede-se depois desenhe os vetores campo elétrico nesses pontos. Então a gente vai tentar fazer isso. Se você parte, um bom ponto de partida é a equação de Coulomb, né? Que permite calcular o campo de Coulomb. O campo de Coulomb simplesmente é a constante K vezes o valor da carga-fonte sobre a distância ao quadrado. Eu quero o campo elétrico em A, por isso que tem aí o vetor E avaliado em A. A simbologia é essa. Estou procurando somente o módulo por enquanto. Substituindo o valor de K é 9 vezes 10 a nona, a unidade é Newton, vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, vezes o valor da carga-fonte, dado pelo enunciado, 1,5 vezes 10 a menos 9 coulombs, e a distância da carga-fonte até o ponto A, né, vai ser 1 centímetro. 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2 metros, né? Aparece no denominador ao quadrado. Quando você faz essa conta, isso vai dar 1,35 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Vale a pena observar algumas coisas. Uma das primeiras é que uma carga que tem uma unidade de nanocoulomb, ou seja, é uma quantidade muito pequena, provoca um campo muito grande. Observe que esse campo aí é 10 a quinta, ou seja, ele é 13.500. 13 mil. Não, vai ser. Vai ser 135 mil newtons por coulomb. Acho que estou certo nisso aí, né? Veja bem, 185 mil newtons por coulomb, um número imenso. Então, cargas pequenas provocam campos elétricos grandes.
vai ser típico a gente ter campo elétrico nessa matéria com 10 a quinta, 10 a sexta ou mais como potência. Então fiquem atentos. A outra coisa interessante é que a unidade do campo elétrico é dada. Uma forma de enxergar essa unidade é Newton por Coulomb. Isso quer dizer que Newton é força por Coulomb. Então eu entendo o campo elétrico a partir da sua unidade. Disse então que eu tenho no ponto A 135 mil newtons reservados para cada Coulomb que eu venha colocar nessa posição. Essa é uma forma de você ver, você imaginar o campo elétrico. Nessa forma de imaginar o campo elétrico teria um número associado a cada posição do espaço. E esse número reflete a quantidade de newtons por coulomb que eu tenho ali, se porventura eu venha colocar uma carga naquela posição. Ok? Bem, a gente observa imediatamente o seguinte: se você vai calcular o campo elétrico em B, peraí que parece que eu tenho que autorizar alguém a entrar. Ok, observe então que agora eu quero calcular o campo elétrico em B. Eu preciso refazer essa conta toda que eu fiz, né, adaptando para uma distância diferente. Não, eu posso fazer o seguinte: observe que a distância dobrou. Como a distância ocorre no denominador, e o denominador é o quadrado, tá? Então, quando a distância dobra, o campo elétrico torna-se um quarto tão intenso quanto antes. Então, você divide por 4, que é 2 ao quadrado no denominador. Então, é só pegar 1,35 vezes 10 a quinta newton por coulomb e dividir por 4. Se você quer o campo elétrico em C, pelo menos em módulo, você não precisa fazer conta nenhuma, porque a distância até a carga-fonte, que é a única coisa que seria diferente, é a mesma. Então, o campo elétrico em C, em módulo, é igual ao campo elétrico em B. Economiza a conta. Você vê então o seguinte: se você tem uma carga e você tem o campo de Coulomb em torno dela, tá? Se você está a uma distância, você tem uma intensidade de campo elétrico, tem um valor numérico, digamos aí 1,35 vezes 10 a quinta newtons por coulomb nessa posição, mas vai ser verdade isso em toda uma esfera em torno da carga, que tenha um raio igual a 1 centímetro. Okay? Lembre que o campo elétrico é tridimensional. Então, quando eu desenho esses círculos aí, eu estou imaginando que são pequenas esferas concêntricas. Ok. Então, eu dei aí o campo elétrico. Falta agora a gente fazer o desenho dos vetores, né? Se eu vou desenhar os vetores, eu vou precisar da expressão para eles. É sempre interessante a gente fazer isso antes. Então, outra forma de eu expressar módulo, direção e sentido é com a notação vetorial. Note, então, que o campo elétrico vetorial é dado como o módulo, que a gente já calculou, vezes o versor. O versor R é dito o versor radial. Ele aponta para longe da carga. Ok? Na posição A, o versor R, observe, ó, na posição A, ele aponta para cima. Essa é a direção do eixo Y. Então, eu sei que nessa posição, o versor adequado é o versor J. Então, eu escrevo o campo elétrico em A como sendo 1,35 vezes 10 a quinta newton por coulomb multiplicado pelo versor J. O campo elétrico em B, agora já fazendo a conta, 1/4 do valor anterior, é 3,38 vezes 10 a quarta newton por coulomb, multiplicando o versor J também para cima. A diferença para o campo elétrico em C, tá? Em relação ao campo elétrico em A, é somente o versor. Em vez de estar na direção do sentido positivo do eixo Y, ok? Então, assim, a gente respondeu essa questão. Vamos para... Professor, Pode falar.
Só me diga de novo, o versor R é o qual mesmo? O R? O versor R é dito o versor radial. Então, todos esses versores que eu desenhei, todos esses vetores que eu desenhei aqui têm a direção e o sentido do versor radial. O versor radial, ele só você tem uma carga bem aqui, ó, se você puder acompanhar no vídeo. O versor radial faz assim, ó, ele está sempre apontando para longe da carga, ok? Então, ele ora vai ter o valor de I, ora vai ter o valor de J, pode estar no eixo Z também, vai ter o valor de K, ou qualquer combinação linear desses versores, né, desde que o módulo seja igual a 1. Okay? Então, ele sempre aponta para longe da carga. A gente vai falar mais sobre esse versor radial na próxima semana. Na próxima semana, a gente tem o complemento, tá? A aula complemento da semana de hoje, que o assunto é o campo elétrico, tá? Então, a gente vai lá calcular com mais detalhe. Então, a gente está fazendo essa primeira abordagem que ela é mais intuitiva. Eu vou ser mais preciso na próxima aula, mostrando como é que funcionam essa questão do versor e tudo mais em detalhe. E a gente vai também entrar na conta de que se eu tenho uma carga, duas a gente vê hoje talvez, mas eu tenho tantas cargas fontes que eu não consigo mais contar. Então vai entrar a parte da integração. A gente vai ver isso na próxima aula. Muito bem. Então o que é que eu fiz nesse exercício? Eu mostrei que o campo elétrico pode ser avaliado em diferentes pontos. Mostrei que ao duplicar a distância, a intensidade do campo cai por um fator de 4. Ok? E mostrei também que a direção em sentido é sempre radial. Agora a gente vai fazer um exercício que complementa o anterior. Naquele a gente calculou campo elétrico. Agora a gente quer o seguinte: determine a força elétrica sobre uma carga teste. A carga teste tem um valor de Q0 igual a 1,0 nanocoulombs, tá? Colocada em as mesmas posições A, B e C. Então você vê aqui o desenho é o mesmo que o anterior. E eu quero que você calcule a força quando você coloca uma carga teste nesses pontos. Tá? Pede-se também que desenhar os vetores e tem uma pergunta para a gente responder quando terminar. Ok? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer agora calcular a força. Como é que eu calculo a força? Sempre vai ser essa ideia. Eu tenho a carga vezes o campo elétrico. Vai me dar a força. Então, primeiro eu calculo o campo elétrico, depois eu calculo a força. A gente já calculou o campo elétrico no exemplo anterior, então a gente já adiantou. A gente sabe que a carga Q0 é um valor escalar. Então, ao multiplicar o campo elétrico, isso deve ser uma coisa bastante simples. Vamos lá. Em A, eu quero a força. Então, eu pego o campo elétrico de A e multiplico por Q0. Q0 é 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Eu pego aquela expressão anterior de 1,36 vezes 10 a quinta newton por coulomb versor J, e aí eu multiplico. Como a multiplicação é 1 vezes 1,35, dá 1,35. 10 a menos 9 com 10 a quinta vai dar 10 a menos 4. Observe o que é que aconteceu com a unidade. Eu tenho coulomb para o primeiro número, newton por coulomb para o segundo. Então, o coulomb corta e a minha resposta, como eu estava esperando, é newton. Isso é muito bom, eu tenho uma força. Que força é essa? Bem, observe que é 1,35 vezes 10 a menos 4 newtons. Se você pensa que se você tem 1 quilo, tá, no campo gravitacional, o peso dele então vai ser 1 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vai dar 10 newtons. Esse é um valor muito pequeno, né? Vai ser equivalente ao peso de, por exemplo, uma fração de quilo. Bem pequeno, na verdade. Gramas. Ok. Professor, Pode falar. é porque eu cheguei um pouco atrás na aula que eu estava dirigindo. Esse valor do vetor E veio de onde? Eu não consegui acompanhar a outra questão, não. Ah, tá. Se a gente voltar aqui, eu vou voltar para outra questão. Olha o que a gente fez. A gente calculou o módulo do campo elétrico.
Então a gente só fez a substituição. Eu tenho um campo elétrico em A, é KQ sobre R ao quadrado. Esse a gente conhece como sendo o campo de Coulomb. Tá? É um campo bastante importante. Você vai ver que você vai acabar se acostumando com essa expressão para o campo elétrico. Substituindo os valores, eu tenho justamente o que você pediu, 1,35 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Depois a gente Beleza, beleza. fez as outras contas aqui, tá? E mostrou uma forma diferente de escrever, só isso, mais nada. Tranquilo, obrigado. Ok. Muito bem. Quando a gente, então, parte para fazer essa conta, olha o que acontece aí, ó. Eu tenho o resultado de A, eu posso agora muito rapidamente fazer B e Professor, C. Pode dizer, e Juliana. aí nesse caso, o versor J, ele acompanha, né, o valorzinho do campo, né? Então quando eu pego o campo elétrico é um vetor. Essa é uma excelente pergunta, porque eu peguei o campo elétrico do slide anterior, simplesmente recortei e colei aqui. Então ele já tinha um J lá, então veio o J. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor força, quando eu botar a carga teste aí, vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico. Então, olha o que acontece aí. A carga teste sente uma força e essa força é na mesma direção do campo elétrico. Isso quer dizer que ela é um ótimo dispositivo para você poder identificar como é que é o campo elétrico nessa posição. Por isso que é dito carga teste. A carga teste, por convenção, sempre é positiva. Quando você coloca ela em uma posição, você vai perceber então como é que é o campo elétrico. Observe que a carga fonte, que é o Q maiúsculo, tá? Ela é positiva. Eu escolhi assim. Se eu tivesse escolhido negativa, isso quer dizer que essa primeira equação que aparece na parte de cima à esquerda, que é força igual a Q vezes E, ganharia um sinal negativo. Então, se a carga fonte é positiva, positivo ali em cima. Se ela é negativa, vai dar F é igual a menos Q vezes E. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu tiver um campo elétrico, tá? O campo elétrico vai ser atrativo. Automaticamente você vai ver que a força vai estar para baixo também, porque embaixo vai aparecer aqui, na letra A, apareceria um negativo também. Okay? Então fica atento a isso. Se eu vou então calcular o campo elétrico em B, o que é que muda? Eu for no slide anterior, pego o valor do campo elétrico em B e substituo. Só mudou que a intensidade do campo agora é dividida por 4. Claro, a força também vai ser dividida por 4. E o campo elétrico, você percebe o seguinte, ó, o vetor campo elétrico está preso a uma posição no espaço. O vetor força atua sobre uma massa, como prescreveu Newton. Ó, observe, o campo estava no espaço, né? Mas quando você vai colocar a força, você tem que colocar a força na carga. Então, ó, para isso, ó, eu botei a carga teste aqui à esquerda, tá vendo? O vetor força atua sobre a carga teste. O vetor campo, ele existe no espaço vazio, ok? Então, força sempre amarrado à massa, ok? O campo elétrico, não. O campo elétrico existe em toda a vizinhança de uma carga. Alguma pergunta aí sobre isso? Professor, essa Diga. força aí é de repulsão, né? Ela é uma força de repulsão. A gente tem dois positivos, é como esperado, né? A gente está refletindo isso nas nossas contas. Beleza. Ok. Se você vai para o ponto C, olha o que acontece. Agora, a única coisa que mudou em relação a A é que em vez de eu ter o J, eu agora tenho o I, porque a minha força está horizontal. Mesmo módulo do que a letra A. Ok? Muito bem. E agora a gente pode perguntar o seguinte: e a aceleração de uma carga elétrica dentro do campo, como é que fica? Ou Professor, seja, a gente pode falar. você pode voltar na lâmina anterior, rapidinho? Sim, Obrigado, só para tirar o pontinho. Obrigado. ok. Muito bem. Então eu tenho o seguinte:
Determine a aceleração instantânea da carga teste, que é 0 igual a 1 nanocoulomb, e agora é dado a massa dessa carga teste, de 5 miligramas. Se essa é liberada na posição C, lembre que a distância entre a carga fonte e a carga teste é 2 centímetros. Muito bem, então como é que você vai calcular a aceleração? Vai lembrar de Newton, tá? Newton sempre falou, se você quiser a aceleração, pega a força e divide pela massa. Que força eu vou utilizar? A força que atua sobre a massa em C. Muito bem, então a força que atua sobre a massa em C é 1,35 vezes 10 a menos 4 newton, vezes o versor I. Agora é só dividir pela massa. 5 miligramas em relação a quilos é 5 vezes 10 a menos 6 quilos, ok? Fazendo a conta, a divisão, aí você tem a aceleração. Lembre que a gente comentou no slide anterior sobre a intensidade da força. A gente viu que a força era da ordem de 10 a menos 4. A gente comentou que isso é uma força muito pequena. Mas como ela atua sobre uma massa que também é muito pequena, as acelerações são surpreendentemente grandes. Então, essa pequena massa aí, quando estiver em C, logo que você soltar, no instante que você solta, a aceleração vai ser de 27 metros por segundo ao quadrado. Isso é 2,7 vezes a aceleração da gravidade. Então, isso é significativo. Ok? Muito bem. Agora, tem uma outra pergunta aí, não tem? A outra pergunta é a seguinte: a aceleração seria maior, igual ou menor com o passar do tempo? Conforme essa carga fosse andando para a direita, lembra que eu soltei ela, né? Eu pedi a aceleração instantânea logo que eu solto, mas ela vai começar, se ela estava em repouso, que eu liberei nessa posição, ela vai começar a acelerar. A aceleração vai aumentando a velocidade, e aí a posição vai mudando. Como ela não tinha velocidade inicial, ela obviamente vai se movimentar para a direita. Então, a pequena carga que está em C, eu soltei ela. A outra, a carga Q maiúsculo, que é a minha fonte, eu estou mantendo fixa. Ela está presa lá, digamos com um prego ou um parafuso. Essa pequena carga vai começar a andar para a direita. E a pergunta é a seguinte: a aceleração seria maior, igual ou menor com o passar do tempo? Menor? Menor por Acho que quê? seria menor. Por quê? Porque ela ia se afastar da carga Qzão, né? Então ela ia perder Isso. intensidade. Ela vai se afastando, é o que acontece. O campo elétrico vai ficando cada vez mais fraco, conforme a distância, porque o campo, como você está me dizendo, cai com o quadrado da distância. Então, ela aceleraria cada vez menos. Ok? Isso quer dizer que quando ela estiver muito, muito longe, ela vai atingir uma velocidade constante. Porque quando ela estiver muito, muito longe, ela vai ter uma velocidade muito grande e vai ter uma velocidade constante, porque a aceleração bem longe dessa carga vai ser muito próximo de zero, né? Praticamente nula. Ok. Tá, deixa eu liberar aqui porque mais alguém chegou. Ok, então, muito bem. Você poderia, repetir esse exercício para a posição A, posição B, né, fazer a mesma coisa. Eu fiz aqui só para a posição C. Aí eu botei um desenho do campo elétrico mostrando que ele cai com a distância. Como é que eu sei que ele cai com a distância? Porque as linhas de campo elétrico vão ficando cada vez mais afastadas umas das outras. Então, conforme você vai indo para a direita, a linha de campo vai abrindo, ficando com a densidade de linhas mais baixa. Isso vai ser meu guia para a verificação da intensidade do campo elétrico, se ela está
aumentando, se mantendo constante ou está diminuindo. Vão existir campos elétricos onde essas linhas são paralelas. Isso quer dizer o seguinte, que essas linhas são sendo paralelas, que a densidade de linhas fica a mesma. Se ficar a mesma, isso quer dizer que o campo elétrico se mantém constante. E vão haver situações onde o campo elétrico vai ser convergente, provavelmente porque vai ter uma carga negativa, e as linhas de campo vão se aproximando cada vez mais. Isso quer dizer que o campo elétrico fica mais intenso. Okay? Ficar atento a essa densidade de linhas. A pergunta é a seguinte: existem outros campos elétricos ou é só o de Coulomb? Tá? Então a gente viu até agora o de Coulomb. Por que eu pauso aqui, boto essa tela e faço essa pergunta? Porque é o seguinte, infelizmente, lá do ensino médio, muito aluno fixa com essa ideia que o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Isso nem sempre é verdadeiro, ok? Somente na situação onde eu tenho uma carga pontiforme ou uma carga distribuída em uma esfera, é que o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Nosso objetivo aqui, então, é ver outros campos elétricos. Hoje, a gente vai começar olhando o campo elétrico do dipolo. Como é que ele é? Como é que ele fica? Ele cai com o quadrado de distância? Essa última pergunta eu não vou poder responder agora. A gente vai responder mais tarde. Mas eu já dou logo a resposta para vocês. O campo elétrico, tá? De um dipolo. Se você olhar muito pertinho, tem regiões que ele é constante e tem outras regiões onde ele cai com o cubo da distância, tá? Então, vai depender da posição. Outros arranjos de cargas vão produzir outros campos elétricos. Quando eu tiver tantas cargas enfileiradas que eu não consiga mais contar, tal que isso forme um fio de cargas, tá? Aí o campo elétrico é inverso com a distância. Vão ser outras equações, não essas. Então o aluno lá, que no ensino médio bitolou que o campo cai com o quadrado de distância, ele esqueceu de lembrar, o campo só cai com o quadrado de distância quando eu tenho uma carga pontiforme, ou somente na situação do campo de Coulomb. Okay? Então fica atento para você quebrar esse paradigma na sua cabeça. Então, qual é a ideia aqui? Eu agora, em vez de ter uma carga fonte, que dá o campo de Coulomb, eu vou ter duas cargas fontes. Eu tenho aí uma carga positiva e uma carga negativa. E eu novamente quero fazer o mesmo que aquele exercício que a gente fez. Calcular o campo elétrico em A, em B e em C. Está até trocado aí B e C. Deixa eu fazer aqui um ajuste. Deixa eu ver se eu preciso. É melhor fazer. Então, eu não sei se eu vou conseguir. O B está aqui. E o C está aqui. Olha o editor de equações como é que é. Vocês vão aprendendo, viu? Esse editor é muito bom porque ele usa uma linguagem chamada LaTeX. Então, se você conhecer LaTeX, você escreve a equação com uma facilidade muito grande. Lembre desse nome, LaTeX, tá? Se tiver algum tipo de evento de Semana da Ciência, ou alguma coisa aí que a engenharia promova, eu vou dar um curso de LaTeX para vocês aprenderem a escrever nessa linguagem, tá? É uma linguagem de programação que faz textos da área das exatas, da matemática, assim por diante. E ficam textos bastante profissionais. Então, aguardar isso, eu vou ter essa novidade. Muito bem. Então, exemplo, considere duas cargas fonte elétrica e pontiformes Q1 igual a Q2, que é igual a 1,5 nanocoulombs, ou seja, observe que Q1 é positiva, Q2 é negativa. Mas quando eu escrevo assim, ó, Q1 é igual a Q2, o número é positivo. Ou seja, esse número Q, tá, ele sempre é positivo, ele não traz sinal nenhum. O sinal só vai entrar quando eu fizer considerações sobre os vetores. Uma é positiva, outra negativa. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico resultante. E olhe que resultante aí é bastante opcional. A gente poderia ter escrito assim, ó. Tira o resultante e bota.
Por que isso? Porque o campo elétrico é uma única coisa, não precisa dizer que é resultante. Resultante é só uma dica para você, para lembrar, olha, tem duas cargas que estão influenciando essa situação. A gente vai discutir o que acontece, tá? Então, o campo elétrico, a gente quer modo, direção e sentido, a uma distância de A igual a 1 centímetro, B igual a 2 centímetros e C igual a 2 centímetros, sendo que dois desses pontos estão no eixo vertical e um está no horizontal. Mesma situação anterior, só mudou a questão das cargas. Como é que a gente vai fazer uma questão dessa? Tá? A primeira coisa é a gente perceber o seguinte, eu vou ter aí, ó, o campo elétrico em A vai ser igual ao campo elétrico em A devido à carga 1, somado ao campo elétrico em A devido à carga 2. Eu escrevi até à direita aqui, para você entender a expressão. Então, o campo elétrico em A, que é a posição que eu quero, vai ser a soma de dois campos elétricos. Ah, como é que eu sei que é a soma de dois campos elétricos? Como é que eu sei que não é a multiplicação ou tem alguma coisa mais esquisita? Pelo seguinte, quando a gente está falando que o campo elétrico é um vetor, ele obedece às propriedades de vetores. E quando você tem duas situações disso, você tem um vetor e outro na mesma posição, você pode obter o resultante fazendo o que a gente chama de soma vetorial. A soma vetorial não quer dizer pegar um módulo e pegar outro. É fazer o método paralelograma que eu botei à esquerda. Então, observe aí, da carga Q1 sai uma linha, tá? Que representa esse vetor que a gente chama de R1. R1 tem origem na carga fonte e vai apontar lá para a posição aonde eu quero calcular o campo elétrico. Então, ela sai do centro da carga Q1 e vai até essa posição. Ok? Então, quando você tem essa distância, tá? Você vai poder calcular o campo elétrico. A carga Q1 vai fazer uma repulsão, né? Vai causar uma repulsão no ponto A. Note aí, então, o vetor é 1 para cima e para a direita. Na mesma linha, né? Colinear com R1. O campo elétrico, devido à carga 2, aí eu não rotulei R2, tá? Porque fica muito complicado o desenho. Então, eu tenho um vetor agora, mostrando aí a atração. Tá vendo? Então, vai ter uma atração indo para Q2. Eu posso, então, usar a regra do paralelograma para obter o campo elétrico resultante. Então, eu vou ter a soma do vetor E1 com o vetor E2, vai me dar o campo elétrico em A, que vai estar para a direita. Ele aponta para a direita. Muito bem. Então, o que é que eu vou precisar para resolver essa questão? Eu vou precisar. Primeiro, a primeira linha me diz soma vetorial. A segunda me diz calcule o módulo, o tamanho do vetor 1. E a terceira linha me diz, olha, não precisa calcular o módulo vetor 2, porque ele vai ser exatamente igual ao vetor 1, devido à simetria da questão. A gente vê à esquerda, tá, que a distância horizontal entre a origem e a carga positiva é 1 centímetro. E a distância vertical entre a origem e o ponto A também é 1 centímetro. Isso já adianta para você o tamanho de R1. Qual vai ser o tamanho do vetor R1? Quem sabe dizer? É um triângulo 45, 90, 45. O que a gente sabe sobre hipotenusa nesse caso? Raiz de 2. Raiz de 2 multiplicado por 1 centímetro, exatamente. A gente já tem ideia do valor de R1 ao quadrado. Ok, com essas dicas aí, eu queria que vocês tentassem fazer, que vocês tentassem obter o valor do campo elétrico. Ok? Observe que a questão, então, tem outras partes, tá? A gente está fazendo a letra A. Depois, com mais tempo e paciência, você vai fazer a letra B e a letra C.
A gente quer agora concentrar na letra A. As contas vão ser bem diferentes, né? Na primeira letra A, a gente tem essa facilidade que o triângulo que a gente tem ali é conhecido, né? Que ele é um triângulo 45, 90, 45. Então é muito fácil calcular o R1. Já quando você vai para a letra B, você já tem uma diferença, né? Que é a distância horizontal, né? A lateral horizontal e a lateral vertical são diferentes. Então isso vai dar outros resultados. Note aí que pede-se que desenhe os vetores. Nós fizemos isso logo no início. Você não precisa esperar até o final para desenhar os vetores. Você pode e deve adiantar sempre que possível o desenho dos vetores. E olha que interessante. O campo elétrico em A aponta para a direita.